Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, muito prazer, sou Samuel e eu convido você a se inscrever nesse canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo, ativa o sininho das notificações para quando chegar vídeo novo você não perder nada. Tem uma passagem na Bíblia que muito me chama a atenção. Ela diz o seguinte: Deus falando para Josué. Só para contextualizar aqui para vocês, Josué era simplesmente o sucessor de nada mais, nada menos do que Moisés, o homem que foi usado por Deus para tirar a nação de Israel da escravidão do Egito e levar para a Terra Prometida. E como vocês bem conhecem, eu acredito que vocês conhecem a história de Israel, ele peregrinou um tempo pelo deserto, eles sofreram, padeceram e Moisés teve um grande trabalho para conduzir aquele povo até chegar na terra que Deus tinha prometido dar a eles. E Josué, quando Moisés morre, é incumbido dessa árdua atividade que era guiar aquele povo. E bem Josué sabia que viriam muitas tribulações, muitas provas, que ele ia passar por muito aperto guiando aquele povo. E Deus chega para Josué e fala: seja forte e corajoso. O que Deus queria dizer para Josué naquele momento com aquelas duas palavras: força e coragem. É isso que nós precisamos para enfrentar as adversidades da nossa vida. Força e coragem. E vamos dividir essas duas palavras e trabalhar nelas separadamente. Força. Para que nós precisamos ter força? No momento da dificuldade, nós precisamos estar preparados. Nosso corpo ele precisa estar com os aparatos suficientes para que a gente possa vencer determinada adversidade. Para quem não sabe, eu me formei em educação física e uma coisa interessante é que o corpo ele vai reagindo aos estímulos que você dá a ele. Por exemplo, você chega na academia e você começa a fazer um exercício que você levanta, vamos supor, 5 quilos. Vai passando o tempo e o seu corpo vai conseguindo aumentar aquela carga. De 5 você vai para 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, você vai adquirindo força e vai conseguindo resistir àquela situação que você está colocando o seu músculo para passar. No mundo espiritual e na sua vida cotidiana acontece da mesma forma. Para que você comece a ter força, ganhar resistência, você vai ter que passar por coisas diárias, você vai ter que passar por estímulos diários na sua vida. E muitas vezes o sofrimento que você está passando hoje é para te preparar para uma coisa lá na frente, é para te deixar mais forte para poder enfrentar os desafios. Quer um exemplo prático da Bíblia? Davi, como vocês sabem, ele lutou contra Golias e o matou, um cara que tinha aproximadamente 3 metros de altura. Só que antes de Davi chegar nesse ponto de derrotar Golias, ele primeiro passou por um urso e por um leão e os matou. Então a gente percebe que vamos passando por dificuldades e adversidades para que a nossa força seja aprimorada, para que a nossa força chegue ao patamar que nós precisaremos usá-la. Assim também foi com José. José foi vendido como escravo, ele precisou ter força, exercitar a sua força, acusado injustamente, foi preso injustamente e tudo isso foi contribuindo para que a sua força fosse sendo moldada para que lá na frente ele pudesse acessar o palácio e essa força seria necessária para ele conduzir a nação do Egito. Você percebe que a força ela vai estar sempre presente na nossa vida ou precisará estar sempre presente na nossa vida. E Deus deu essa ordem para Josué: seja forte para enfrentar essas adversidades. Então, a gente percebe que nós devemos buscar força, nós devemos nos aprimorar, nós devemos estar preparados ou estar nos preparando para receber aquilo que Deus tem para nós. Se você tem um filho de 9 anos, você vai dar de presente a ele um carro se ele não sabe dirigir. Da mesma forma, Deus, como nosso Pai, Ele vai nos dar aquilo que nós estamos preparados para receber. Você já deve ter ouvido a parábola dos talentos. O Senhor chega e distribui ali os talentos para cada um, conforme a sua capacidade. Dá 10, 5, 1 talento. E você percebe que a Bíblia fala isso, conforme a sua capacidade. Então a gente vê que é importante nós aprimorarmos a nossa capacidade, a nossa força para vencer os desafios. Segunda palavra, coragem. Seja forte, a gente já viu sobre força. E seja corajoso. O que é coragem?
Muitas vezes a gente confunde ser corajoso com não ter medo. A gente confunde coragem com ausência de medo. Mas só que a coragem, na verdade, é quando você está tremendo de medo, você está se derretendo, mas você adquire um espírito de força, um espírito de ousadia. E mesmo com medo, você vai lá e faz. Eu lembro até hoje de um dia que eu desci de rapel. Eu tive que subir era uma caixa d'água e era aproximadamente, eu não me lembro exatamente a altura agora, mas era mais de 30 metros, era 25 metros, era uma coisa assim. E para subir eu já estava subindo com medo e coincidentemente foi justamente no tempo que eu estava tendo síndrome do pânico, ataque de pânico, a ansiedade estralando, mas eu fui lá. Subi aquela caixa d'água enorme, gigante, amarrei as cordas lá, os equipamentos de segurança e mesmo com medo, eu fui lá e fiz aquela descida de rapel. Isso é coragem. É quando você pega os seus medos e diz: ó, medo, você agora vai ficar aqui do lado e eu vou fazer o que tem que ser feito. Isso é ser corajoso. Isso é ter coragem. É você ver os seus medos, olhar para os seus medos e olhar para o seu Deus. Compare o tamanho do seu medo e o tamanho do seu Deus. Quando você olha para o seu Deus, você vai perceber que o seu medo é nada. Então, olhe, fixe os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Uma coisa que me ajuda a vencer os meus medos e a eu ter coragem é olhar para Deus. Eu esqueço o meu medo. Eu olho para o meu medo e digo: ó, agora você vai ficar aqui e eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Traga isso também para a sua vida. Olhe para os seus medos. Diga a ele que ele não tem poder sobre a sua vida e faça aquilo que arde no seu coração. E Spurgeon, ele vem falar aqui para a gente, ó, o terno amor de Deus por seus servos o motiva a preocupar-se com o estado de sentimentos íntimos dele. Ele deseja que sejam corajosos. Deus quer isso de você. Alguns pensam ser pouco um cristão atormentado por dúvidas e medos, mas Deus não pensa assim. Neste texto fica claro que nosso mestre não nos quer envolvidos com temores. Ele quer que sejamos destemidos, sem dúvidas, sem covardia. Nosso mestre não pensa tão superficialmente sobre nossa incredulidade como nós o fazemos. Quando estamos desanimados, estamos sujeitos a uma doença grave, com a qual não se deve brincar, mas precisa ser levada imediatamente ao amado médico. Se os seus medos têm te paralisado, se as suas aflições têm feito você ficar estagnado na sua vida, olhe para o médico dos médicos. Recorra àquele que pode ajudar você hoje, não é amanhã. O dia para você se chegar ao médico dos médicos é hoje. Não adie a sua cirurgia. Vá imediatamente aos pés daquele que pode trazer o refrigério para a sua vida. Nosso Senhor não gosta de ver nosso semblante triste. A lei do rei Assuero era que ninguém poderia ir à corte do rei vestido de luto. Porém, essa não é a lei do rei dos reis. Pois podemos ir enlutados como estamos. Contudo, ainda assim, ele nos tira o espírito de angústia e nos coloca em veste de louvor, pois há muitos motivos para nos alegrarmos. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. E ele diz: eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Olhe para mim, carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo. E vocês vão encontrar refrigério para a sua alma. O que é que tem feito você não chegar a esse Deus? O que é que tem feito você ficar estagnado, paralisado? Olhe para o seu médico, o médico dos médicos. Vá a ele como você está hoje. Se você está tremendo de medo, se o medo está travando você, que você não consegue ver mais nada na sua vida, apenas o medo, mesmo assim ele quer você, ele quer tirar esse medo da sua vida e ele quer te dar, no lugar desse espírito de temor, o espírito de ousadia. O cristão deve ter um espírito corajoso para poder glorificar o Senhor enfrentando provações de forma heróica. Se ele for medroso e covarde, desonrará o seu Deus. Além do mais, isso é um mau exemplo. Esta doença da dúvida e do desencorajamento é uma epidemia que logo se espalha entre o rebanho do Senhor. Um cristão abatido deixa 20 almas tristes, mas ainda, a não ser que sua coragem esteja firme, Satanás será forte demais para você. Que seu espírito seja alegre em Deus, seu Salvador. A alegria do Senhor será a sua força e nenhum demônio do inferno avançará sobre você. A covardia, no entanto, derruba o estandarte do guerreiro.
Além disso, o trabalho é leve para um homem de espírito alegre, e o sucesso se serve da alegria. O homem que labuta regozijando-se em Deus, crendo com todo o seu coração, tem sucesso garantido. Aquele que semeia na esperança, colherá na alegria. Portanto, seja forte e corajoso. Não tema, não se apavore, não desanime. O leão da tribo de Judá, ele tem cuidado de você. Quando seus medos vierem, eu sei, eu passo por isso, eu já passei muito por isso. Não é porque a voz de Deus se calou, mas porque você está ouvindo tanto, o grito do medo está tão alto que você não consegue escutar a voz de Deus. Eu peço a você hoje que pare. Olhe para dentro de si. Olhe para Deus. Olhe para o seu Senhor. Veja o tanto de coisa que Deus fez. Tudo que Ele formou. Todas as maravilhas que eles operam. E olhe para o seu medo. Muitas vezes o seu medo existe apenas na sua cabeça. Os seus traumas que você pensa que vai viver nunca acontecerão. Viva uma vida de ousadia. Seja forte e corajoso. Esse é o vídeo de hoje. Um abraço para você. Fica com a gente e até a próxima.